Brasil é conhecido pelas belezas naturais, carnaval, futebol, povo alegre e hospitaleiro. Sem falar que é um país democrático onde todos os brasileiros têm direitos resguardados pela Constituição Federal. Diante de casos que desrespeitam a Constituição, a sociedade brasileira conta com uma instituição fundamental para assegurar os direitos de todos os cidadãos e lutar contra a corrupção: o Ministério Público. Defensor dos interesses de todos os cidadãos, sua missão é fazer com que a Constituição seja cumprida e a população tenha acesso à educação, saúde, transporte, lazer e segurança. Você sabe como o Ministério Público está estruturado? Em que situações pode atuar? Esse é o tema da nossa conversa que começa agora. A partir da Constituição de 1988, o Ministério Público ganhou independência, ficando desvinculado dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Só para ter uma ideia, o capítulo que trata do Ministério Público na Constituição é o das funções essenciais à Justiça. Mas vamos entender melhor quais são as funções do Ministério Público. A Constituição determina que somente o Ministério Público pode pedir à Justiça a abertura de ação penal pública, que é o instrumento usado para acusar formalmente alguém pela prática de um crime. Também cabe ao Ministério Público proteger os interesses sociais, aqueles relevantes para todos os cidadãos, os interesses difusos, como a paz, meio ambiente e segurança, e os direitos individuais indisponíveis, aqueles dos quais ninguém pode abrir mão, como o direito à vida e à saúde. O Ministério Público brasileiro está estruturado de acordo com a forma federativa de Estado. Divide-se em Ministérios Públicos dos Estados e Ministério Público da União. E o Ministério Público da União subdivide-se ainda em 4 ramos: Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios. Mas o nosso desafio aqui é explicar como atua a instituição conhecida por essas 3 letrinhas: MPF, a sigla de Ministério Público Federal. A instituição atua em todo o Brasil nas áreas constitucional, civil, criminal e eleitoral. Ingressa com ações em nome da sociedade e oferece denúncias criminais à Justiça. O Ministério Público Federal também deve ser ouvido em todos os processos em andamento na Justiça Federal que envolvam o interesse público. Mas atenção! O MPF ajuiza ações e emite pareceres, mas a competência para julgar é exclusiva do Judiciário. Perante os juízes federais, o Ministério Público Federal atua por meio dos procuradores da República. Perante os tribunais regionais federais, oficiam os procuradores regionais da República. Perante o Superior Tribunal de Justiça, atuam subprocuradores gerais da República, e perante o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, oficia o Procurador-Geral da República. A ampla atuação do MPF abrange diversos temas. Então vamos conhecer quais são eles? O MPF atua para garantir o respeito aos direitos fundamentais como liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. Fiscaliza o cumprimento da Constituição, das leis federais e dos tratados internacionais. Pode promover ação direta de inconstitucionalidade, pedir a intervenção nos estados e no Distrito Federal e a federalização de crimes contra os direitos humanos. A atuação do MPF também visa assegurar os direitos sociais em áreas como educação, saúde, moradia, mobilidade urbana, conflitos fundiários, previdência e assistência social. E garantir o respeito aos direitos dos cidadãos por parte dos prestadores de serviços públicos e dos órgãos do poder público, o que inclui o acesso à informação e à justiça, os direitos das crianças, adolescentes, mulheres, idosos e de pessoas com deficiência. Também adota ações para o enfrentamento de todas as formas de discriminação. Com sua atuação, o MPF também busca assegurar a transparência dos atos da administração pública e preservar os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Em defesa do conjunto de bens,
direitos e valores pertencentes a todos, o MPF fiscaliza se os recursos públicos estão sendo usados de acordo com a lei. Na área criminal, o MPF atua quando os crimes causam prejuízo aos bens, serviços ou interesses da União, autarquias federais e empresas públicas. São exemplos: contrabando e descaminho, crimes contra o sistema financeiro e fraudes previdenciárias. O MPF também atua para combater o trabalho análogo ao de escravo e os crimes cibernéticos como divulgação de pornografia infanto-juvenil, racismo e fraudes bancárias. Combater a corrupção em todo o Brasil e evitar que verbas da União sejam desviadas de áreas essenciais para o cidadão é um compromisso do MPF. O objetivo é fazer com que os culpados sejam punidos na área criminal e pedir a devolução dos recursos públicos desviados pelos maus gestores. O MPF também exerce um papel importante no monitoramento, fiscalização e controle do trabalho policial para garantir a legalidade das ações e o respeito aos direitos humanos. E atua em conjunto com outras instituições na garantia de direitos fundamentais dos presos. Fiscaliza a correta execução da pena e a aplicação adequada dos recursos federais nos estabelecimentos prisionais. Contribuir para melhorar as boas práticas de venda e consumo, ampliar as escolhas do consumidor e combater o desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Com esses objetivos, o MPF atua em áreas como telefonia, transportes, planos de saúde, serviços bancários, energia e combustíveis. Ciente da importância da preservação ambiental, o MPF age na defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos. Por meio de instrumentos jurídicos, sua atuação abrange temas como licenciamento ambiental, modificação genética de alimentos e animais, invasão e exploração de áreas protegidas e tráfico de animais silvestres. Proteger a memória e a identidade da cultura que nos cerca é um dos campos de atuação do MPF. O trabalho envolve a preservação dos bens materiais como igrejas, monumentos e sítios arqueológicos, e bens imateriais como formas de expressões de determinadas comunidades. Índios, quilombolas, ciganos, comunidades extrativistas e ribeirinhas. O MPF defende os direitos desses grupos que têm um modo de vida tradicional. Propõe um aperfeiçoamento de políticas de educação e saúde, age como mediador de conflitos pela posse de terras e defende a autossustentação e a preservação cultural dessas comunidades. Para garantir o poder dos cidadãos de, por meio do voto livre, escolher seus governantes, o MPF fiscaliza todas as fases do processo eleitoral. Quando identifica irregularidades, envia ações à Justiça. Na cooperação com outros países, o MPF está presente em ações de combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, de pessoas, de bens culturais e naturais. Também atua contra a lavagem de dinheiro, a corrupção transnacional e no bloqueio de contas e de bens oriundos de atividades ilícitas. Desempenha papel importante em processos de extradição e em casos de cooperação internacional em matéria penal. Tem atuação ainda em pedidos cíveis sobre ações de alimentos e casos de sequestro e adoção de crianças. Além de participar de foros internacionais, a instituição promove programas de cooperação técnica com ministérios públicos de outros países. Atuar nacional e internacionalmente para a promoção da justiça, da cidadania e no combate ao crime e à corrupção. Agir com autonomia, transparência e ética. Esse é o compromisso do Ministério Público Federal, para que todos possamos exercer os nossos direitos.